Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a função se. A função se, ela é uma das funções mais importantes que tem no Excel. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa função aqui. Vamos lá. Aqui nós temos o operador, o significado e um exemplo. Então, nós colocamos como exemplo a comparação das células B3 e C3, né? E então ela pode ser utilizada se ela for igual a, né? Então, por exemplo, B3 é igual a C3 e aí nesse caso utilizamos o sinal de igual. Ou nós podemos, dependendo da situação, B3 é maior que C3 e aí nós utilizamos o operador de maior. Ou B3 é menor que C3 e o operador de menor. Ou podemos combinar também. B3 é maior ou igual a C3 e aí primeiro o sinal de maior seguido pelo igual. Ou o contrário. B3 é menor ou igual a C3 e também podemos utilizar a função do diferente, né? B3 é diferente de C3 e aí nesse caso, para representar o diferente, utilizamos o sinal de menor e maior juntos, tá ok? Então vamos iniciar aqui com um exemplo. Igual se, abre parênteses, e aí você vai iniciar o teste lógico. B3 é igual a C3. Aí você coloca ponto e vírgula. E aí você vai vir primeiro o resultado se o valor for verdadeiro. Então, se B3 for igual a C3, ele vai me trazer aqui o V de verdadeiro. Ponto e vírgula. Caso contrário, se B3 não for igual a C3, ele vai me trazer o F de falso. Fecho parênteses. Ó, ele trouxe o F. Por que o F? Porque ele está fazendo a pergunta. B3 é igual a C3? B3 não é igual a C3. Então, se não é igual, isso é falso. Agora vamos para a segunda combinação. Igual se B3 é maior que C3, se for, Excel traz para mim o V. Caso contrário, o F. Verdadeiro. Por quê? Porque B3 é maior do que C3? Sim, B3 é maior do que C3. Agora vamos para o próximo. Se B3 for menor que C3, traga o V ou o F. Aqui, ó. Ao invés de eu colocar ponto e vírgula, eu coloquei só a vírgula. Falso, né? B3 é menor do que C3? Não. Então, falso. Vamos para o próximo. Se B3 for maior
ou igual a C3, traga para mim o V ou o F. Verdadeiro. Então aqui ele está falando B3 é maior ou igual a C3? Sim, ele é maior que o C3. Vamos para o próximo. Se B3 for menor ou igual a C3, traga para mim verdadeiro ou falso. E por que eu utilizo ali o aspas, o abrir e fechar aspas? Porque tudo que você colocar de texto, você precisa colocar entre aspas. Agora, se for número, aí não tem a necessidade, não há necessidade de utilizar a aspas. Falso, né? Então, ele está perguntando, B3 é menor ou igual a C3? Então, no caso aqui não, né? E vamos para o último. Se B3 for diferente de C3, traga para mim verdadeiro ou falso. Verdadeiro, né? Então ele está perguntando aqui, B3 é diferente de C3? Sim, B3 é diferente de C3. Então, pessoal, aqui você pode ir brincando, né? Então, por exemplo, se eu colocar ali o 20, perceba como vai modificar aqui os resultados. 20. Olha lá. Então, o primeiro teste que mostrava que era falso porque eles não eram iguais, agora é verdadeiro, porque B3 é igual a C3. Então, o segundo perguntava se ele era maior e estava verdadeiro, agora é falso, porque ele não é maior. O terceiro aqui, que perguntava se ele era menor, né? Não, ele não era menor, então agora tá dando, continua falso. O outro, que perguntava se ele era maior ou igual, então continua com o mesmo resultado porque eles são iguais, né? E antigamente ele estava maior. O outro estava falso porque perguntava se era B3 se era menor ou igual e ele era maior. Mas agora, como ele é igual, então tá verdadeiro. E o último, que estava, ele pergunta se eles eram diferentes e estava diferente realmente, então mostrava verdadeiro e agora mostra falso porque eles não são diferentes, aqui eles estão iguais, né? Então sempre que você modificar ali o valor, vai modificando aqui os resultados, porque a combinação ela fica diferente. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos observar essa função com mais critérios. Falou, um grande abraço.